Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro, mês do Rosário, mês das missões. E aí a nossa alegria pela infância missionária da nossa comunidade, que faz as novenas missionárias, pelo Comipa, a atuação do Comipa, pelos missionários e missionárias. Hoje é dia da democracia, tão ameaçado ultimamente. Dia da saúde dentária, dia do cirurgião dentista brasileiro e também dia do sapateiro, dia mundial do macarrão, para quem gosta, aí é a nossa memória histórica. Hoje é dia de Santo Antônio Galvão. Quem pode acompanhar, ler um pouco da história, é muito interessante. Nós não temos tempo aqui, mas você pode fazer isso em casa no dia de hoje, pesquisando. Lembrando que na nossa comunidade paroquial, às 18 horas, tem a Santa Missa, e após o Terço das Mulheres, uma forma de também crescermos espiritualmente e evangelizarmos. E o evangelho que vamos escutar e partilhar é de São Lucas 13, do 10 ao 17, que diz: Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as palavras que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A mulher do evangelho de hoje se parece com a figueira estéril de evangelhos recentes que nós partilhamos. A figueira estéril, segundo São Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da obediência, ao invés de crescer reto, entortou-se. Os 18 anos de doença desta mulher simbolizam o mal do ser humano, criado no 6º dia, nos 3 momentos da história da salvação: antes, durante e depois da lei, até o momento em que ouve a palavra do Senhor que declara a sua liberdade. 6 multiplicados por 3 dá 18. Graças a Jesus, o ser humano, fechado e encurvado sobre si mesmo, pode finalmente se pôr de pé diante daquele de quem é imagem e semelhança. A mulher recurvada, curada por Jesus, é a imagem do ser humano livre. Brilha em sua face a salvação que vem de Deus, como reza o Salmo 42, 12. O milagre da mulher encurvada nos mostra o que pode acontecer neste ano que a paciência de Deus concede para a nossa conversão. É o anúncio da salvação já dado em Jesus, para nos voltarmos para ela e a acolhermos. O sábado, dia do repouso de Deus, está em ação no mundo. A mulher sem curvada ergue-se como um símbolo de Deus, que, mandando e oferecendo seu filho, se encurva sobre o ser humano. Toda criatura encurvada pode endireitar-se e refletir-se em sua face a glória do Filho. A história está objetivamente salva. O anúncio visa conhecer, reconhecer e acolher livremente a salvação dada em Cristo. Em Lucas 13, 10, 17, fala-se 5 vezes de sábado e 2 de é necessário. O centro do relato é a salvação dada a uma filha de Abraão. Com Jesus chegou entre nós o sábado e realiza-se a necessidade de Deus, que é salvar o ser humano.
O reino é pequeno como uma sementinha e escondido como fermento ou sal, que Lucas 13, 18 e 21 fala muito bem, mas movimenta e transforma o mundo. O sábado que Deus quer estender ao ser humano, inaugurado na sinagoga de Nazaré, lá em Lucas 4, se realiza toda vez que hoje o ser humano recupera a posição de pé diante de Deus. É importante, meu irmão, minha irmã, ler a história nela, a salvação que Deus realiza por meio de Jesus. Quem olha a história com esses olhos é curado. Alegra-se e glorifica a Deus como a mulher endireitada e a multidão entusiasmada. Quem vê a história com outros olhos continua dobrado sobre si mesmo, se enraivece e se cobre de vergonha como o chefe da sinagoga e os adversários de Jesus. Podem-se notar a semelhança entre Lucas 10, 17 e Lucas 6, do 6 ao 11. Cura na sinagoga de um homem com a mão endireitada e seca e cura de um homem endrópico. E deve-se notar que, diferentemente da cura da mulher com fluxo de sangue, lá em Mateus 9:20, a mulher do evangelho de hoje não se esforça para tocar Jesus. Ao contrário, a mulher do evangelho de hoje é buscada e tocada por Jesus. Lá se sublinhava a fé insistente da mulher. Aqui se chama a atenção para a iniciativa paciente de quem veio para procurar os filhos de Abraão que estavam perdidos. A mulher do evangelho de hoje se parece com a figueira estéril. A figueira estéril, segundo São Gregório, simboliza o ser humano que, não querendo produzir o fruto da obediência, ao invés de crescer reto, entortou-se. Os 18 anos de doença simbolizam o mal do ser humano criado no sexto dia dos 3 momentos da história da salvação, antes, durante e depois da lei, até o momento em que ouve a palavra do Senhor que declara a sua liberdade. Graças a Jesus, o ser humano fechado e encurvado sobre si mesmo pode finalmente se pôr finalmente de pé diante de quem é imagem e semelhança. A mulher curvada, curada por Jesus, é a imagem do ser humano livre. Brilha em sua face a salvação que vem de Deus. A palavra-chave é a palavra de Jesus, é a mulher. Esta que antes desfigurada em sua enfermidade, isso é tudo o que Jesus fez da sua história, o milagre é declarado antes de ser realizado. O anúncio da igreja faz tomar consciência da novidade e permite que a pessoa ainda encurvada se endireite. É a condição, é a fé, é acreditar, é deixar-se totalmente nos braços, entregar-se totalmente nos braços do Senhor. Confiar total e inteiramente a Ele, que é o nosso Deus. Faça isso, se jogue nos braços de Deus e deixe que Ele faça a cura acontecer. Que Ele te abençoe e nos abençoe hoje e sempre. Amém.